Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo de número 11. Lucas, capítulo de número 11. A partir do versículo 37. Lucas 11, 37. Nos diz assim a palavra do Senhor: tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi e reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Ai de vocês, porque são como túmulos, que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu: mestre, quando dizes essas coisas, insultas também a nós. Quanto a vocês, peritos na lei, disse Jesus, ai de vocês também, porque sobrecarregam os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram. Assim vocês dão testemunho de que aprovam os que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas, e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas, derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Quando Jesus saiu dali, os fariseus e os mestres da lei começaram a opor-se fortemente a ele e a interrogá-lo com muitas perguntas, esperando apanhá-lo em algo que dissesse. Nesse meio tempo, tendo-se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Senhor, dá-nos graça para considerarmos a Tua palavra nesta hora, dá-nos a bênção que precisamos para sermos tocados por ela, pelo Teu Espírito, e termos, ó Deus, as nossas vidas ajustadas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.
Bom, meus irmãos, estamos diante de uma palavra bastante dura da parte do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, se você percebeu bem na leitura, há 3 públicos distintos aos quais Jesus dirige estas palavras: os fariseus, os escribas e aos seus discípulos. Em comum o aspecto de que todos eram judeus. E todos eram, naquele momento, testemunhas de algum modo do ministério realizado pelo Senhor Jesus. Ao que tudo indica, o ministério de Jesus é um ministério conhecido nos dias em que essas palavras são proferidas. Até pela informação que a gente tem de que as multidões tinham sempre a intenção de ir ao encontro do Senhor Jesus. Ou para ouvir suas palavras, ou para testemunhar os seus milagres. Mas o fato é que as multidões iam até Jesus com diferentes desejos, com diferentes intenções, mas elas iam ao encontro do Senhor Jesus. É impressionante o modo como Jesus vai articular um tema que começa no verso 37 do capítulo 11 e se estende até mais à frente. Vai até além do ponto em que nós paramos, que é o tópico da hipocrisia. Jesus vai falar sobre a hipocrisia. E a hipocrisia precisa ser compreendida por nós. Obviamente que dentro do contexto bíblico, dentro do contexto do Novo Testamento. A palavra hipócrita, ela é uma palavra, de algum modo, utilizada corriqueiramente nos dias do Novo Testamento. Uma palavra, de fato, de origem grega, aplicada originalmente para pessoas que trabalhavam no mundo das artes. O teatro grego, por exemplo, era um teatro reconhecido naquela época. Era um teatro muito falado por causa da fama que esse teatro tinha naqueles dias. E a palavra ela era aplicada em linhas simples e gerais para descrever aquelas alterações de papéis do teatro grego. E que de algum modo a gente pode lançar a mão vamos dizer assim, daquilo que se constitui hoje o logo do teatro, que são 2 rostos, ou 2 máscaras, uma sorrindo e a outra chorando ou triste. Porque a pessoa que representava, o indivíduo que estava por detrás, ele geralmente representava com máscaras nas mãos. E ora ele fazia um personagem, e ora ele fazia outro personagem. De modo que ele ia mudando as máscaras, mudando a fisionomia para atender uma demanda da arte, do teatro, da apresentação. Essa palavra passou então a ganhar um novo significado. E qual o significado? Daquela pessoa que na vida comum trocava as máscaras, mudava dependendo do ambiente, ou mudava dependendo diante de quem estivesse, de modo que a palavra hipócrita acabou ganhando um significado, eu diria, negativo, quando eu contrasto, por exemplo, com o teatro grego, em que a coisa era artística, eram as artes gregas daquele tempo. E é este novo significado da palavra hipócrita que é utilizado aqui nesse texto. Não é, obviamente, para falar da troca de máscaras no teatro, mas para falar da hipocrisia religiosa. A hipocrisia religiosa. E que Jesus combate.
Primeiro ele combate dizendo a quem de direito, porque ele condena a atitude do fariseu, ele condena a atitude do escriba, e ele adverte os seus discípulos. São os três públicos aos quais Jesus dirige essa palavra. Veja que no início da leitura que fizemos, após um discurso feito pelo Senhor Jesus Cristo, um fariseu convida Jesus para comer com ele. Então, muito provavelmente o que acontece é o seguinte: aquele fariseu convida Jesus para ir à sua casa, para cear com ele, para comer com ele, para tomar parte com ele da refeição. Notem, ele está na residência de um fariseu. Ele está na residência de um fariseu. E se, notem, está acontecendo aqui o que normalmente acontecia, este fariseu não está apenas com Jesus, mas ele está acompanhado de outros fariseus também, que teriam sido convidados para partilhar daquela refeição com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus primeiro já quebra um paradigma judaico importantíssimo, que era o lavar cerimonial. O que era o lavar cerimonial? Toda vez que você fosse comer, havia um lavar cerimonial de mãos para comer, para participar da refeição. Até porque o pão era partido com as mãos, não é? Tudo era feito com as mãos. Então esse lavar cerimonial, ele era um lavar que fazia parte da rotina judaica, da lei cerimonial, ou das leis cerimoniais. E aí a gente se depara já com uma situação. Jesus é convidado para comer na casa de um fariseu, e na hora do lavar cerimonial Jesus não se lava. O texto diz que Jesus não participa daquele lavar cerimonial. Óbvio que as pessoas que estavam ali ficaram surpresas. O texto diz que o fariseu ficou surpreso, porque Jesus não estava cumprindo o lavar cerimonial, aquilo que estava prescrito na própria lei. Isso causou surpresa. Nós não sabemos se essa surpresa provocou nos fariseus alguma fala, alguma coisa do tipo: mas espera aí, você não vai se lavar, você não vai lavar as mãos para partilhar desse momento? Apenas diz que ele ficou surpreso. E Jesus, tendo o fariseu dito alguma coisa ou não dito, porque Jesus conhecia o que se passava na mente dos homens, ele volta-se para eles, e notem, ele está na casa de um fariseu, ele está partilhando da comida de um fariseu, e ele diz assim: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Veja, se coloque nessa situação. Coloque na situação de alguém que é convidado para comer na casa de alguém, e de repente começa um discurso contra alguém que o convidou. Jesus está dizendo para o fariseu que o convidou para comer com ele: olha, vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. É o que Jesus diz, sentado na casa de um fariseu, sobre os fariseus. Sobre os fariseus, sobre o hóspede, ou aquele que o hospedou, na verdade. Sobre aquele que o hospedou. Vocês, fariseus, estão cheios de ganância e de maldade. O interior de vocês está cheio disso. Vocês estão preocupados com o limpar do exterior, mas não estão preocupados com o lavar do interior.
Então a gente começa a notar que quando Jesus deixa de participar do lavar cerimonial, ele o faz propositalmente para introduzir esta conversa à mesa. Só que é uma conversa não muito boa. Não é uma conversa boa. É a mesma coisa que você convidar alguém para comer na sua casa e o cara começar a falar mal de você. Ou falar mal da sua religiosidade. Mas é o que Jesus faz. E Jesus vai tocar na ferida do fariseu. Ele vai dizer, olha, vocês são assim, insensatos. Vocês são insensatos. Mas ele não para por aí. Porque além de falar do lavar cerimonial, e aquela preocupação com o exterior, mas a não preocupação com o interior, ele vai dizer, ó, ai de vocês fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da arruda, e de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Mais um ponto. Os fariseus lá com todo aquele cuidado cerimonial de lavar de mãos e o cuidado cerimonial do dízimo estabelecido lá no Antigo Testamento, e eles eram tão metódicos que o texto diz aqui que eles davam o dízimo da hortaliça. Sabe o que é hortaliça? É a couve, é a alface, é o alface, é o coentro, é tudo aquilo que a gente come lá na salada. Eles estavam preocupados em dar o dízimo daquilo. Ou seja, eles eram cuidadosos nesse aspecto, em cumprir exatamente o que a lei dizia. No entanto, eles desprezavam a justiça, desprezavam o amor. Mais uma vez, Jesus toca em que ponto? Na tensão entre o que é exterior e o que é interior. Mas não bastasse a primeira acusação, a segunda acusação, a terceira chega. Ai de vocês fariseus, porque amam os lugares de honra nas sinagogas e as saudações em público. Quer dizer, vocês amam serem bem recebidos pelas pessoas, todo mundo cumprimentando, né? Lá vai um fariseu e gosta de ser reconhecido como fariseu. Onde chega quer ser reconhecido como fariseu. Vocês amam os lugares públicos porque vocês amam as saudações públicas, que vocês amam serem reconhecidos publicamente. Mais uma vez, Jesus toca no ponto exterior em detrimento do interior. Mas não para por aí, porque vem uma quarta acusação contra o cara que o chamou para comer. Ai de vocês, porque são como túmulos que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Se você quiser fazer um paralelo ao que poderia ter sido dito aqui, é só você lembrar quando ele fala que eles eram sepulcros caiados. Ele diz que por fora era bonito, mas por dentro cheirava mal. Mais uma vez, a tensão entre o exterior e o interior. E aí eu fico imaginando, porque na sequência do texto, nós lemos que os escribas estavam lá também. E eu não sei qual era a posição dos escribas à medida que eles ouviam o Senhor Jesus Cristo dizer o que dizia sobre o fariseu. Mas de repente, a coisa se volta contra o escriba. Porque Jesus vira-se para ele e diz assim: quanto a vocês peritos na lei, os escribas, disse Jesus, ai de vocês também. Quer dizer, tipo assim, não é possível, né? Continua falando para ele, não precisa virar-se para a gente agora. Mas Jesus vira-se para os outros e diz assim: ai de vocês também, porque sobrecarregaram os homens com fardos que dificilmente eles podem carregar, e vocês mesmos não levantam nem um dedo para ajudá-los. O negócio de vocês é dizer: faça isso, faça aquilo outro. Então, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Mas vocês mesmos não levantam um dedo para ajudar aqueles que tentam viver sob essa norma. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, sendo que foram os seus próprios antepassados que os mataram.
Assim vocês dão testemunho de que aprovam o que os seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês lhes edificam os túmulos. Por isso Deus disse em sua sabedoria: eu lhes mandarei profetas e apóstolos, dos quais eles matarão alguns e a outros perseguirão. Pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo. Olha isso. Vocês vão pagar pelo sangue de todos. Todos. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Por que é que Jesus diz isso? Porque tanto lá no passado quanto no presente dele agora, tudo apontava para ele. E como os fariseus e os escribas estavam rejeitando a Jesus, também estavam rejeitando a mensagem dos profetas. Logo, o encargo todo cairia sobre eles. E Jesus não mentiu. Aquela geração tornou-se responsável por todos os crimes cometidos anteriormente aos profetas. Eles iriam pagar, porque aquilo que os profetas mostraram, eles estavam testemunhando nos seus dias, mas não tinham olhos para ver o Messias. Ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento, quer dizer, são os donos da verdade, os teólogos. Vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. E eu imagino, está uma mesa, né? E eu imagino que Jesus, cada palavra que Jesus dá, ele coloca um pedaço de pão na boca, e mastiga, 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 e continua falando. E aí pega mais uma comida lá, come, e continua falando. E é quase uma digestão vai ocorrer com escribas e fariseus que estão à mesa com o Senhor Jesus. De repente, quando Jesus saiu dali, né, os fariseus e os mestres da lei, os escribas, começaram a opor-se fortemente a ele, óbvio, e a interrogá-lo com muitas perguntas, óbvio, esperando apanhá-lo em algo que dissesse, óbvio. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos temerosos. Notem que aqui os fariseus são usados como exemplos negativos de como os discípulos não deveriam ser. E qual é o ponto aqui, meus irmãos? O ponto aqui não é fazer a política da boa vizinhança. E esse é o meu temor com relação a nós no que diz respeito a muita coisa, é fazer a política da boa vizinhança. Quando coisas precisam ser ditas, mas nós somos covardes e não dizemos. Mas aí quando a gente se reúne com os que pensam iguais a nós, aí a gente começa a falar. Mas na hora que tem a oportunidade de falar com quem de direito, não se fala. Não se fala. Não se diz. Quem tem que ouvir, não ouve. Sabe por quê? Por causa da maldita política da boa vizinhança. Maldita. Porque a gente fica com medo. A gente é covarde. Fala você, eu não. Covardia. Medo. Hipocrisia? Hipocrisia.
aquilo que Jesus condenou nos fariseus e nos escribas, e que advertiu os discípulos a não fazerem, é uma das coisas que mais ocorrem no ambiente da igreja evangélica moderna. Parece um teatro grego. Tira e põe máscaras o tempo inteiro. O tempo inteiro. Hipocrisia. Estamos nos alimentando do fermento dos fariseus. Fermento dos fariseus. Agimos como fariseus. Há uma atenção, portanto, no que respeita à hipocrisia, meus irmãos, a essa questão exterior e a questão interior. A grande diferença entre nós e Jesus é exatamente essa. Ele estava sentado na casa de um fariseu comendo a comida dele, mas não teve problemas em dizer a verdade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus sabia de uma coisa muito séria. É melhor granjear inimigos na terra e tê-los como amigos no céu, do que granjear amigos na terra e tê-los como inimigo no céu. Jesus sabia que era preferível perder uma amizade na terra, mas correndo o risco de que essa pessoa encontrasse o Senhor Jesus com a verdade que você vai lhe dizer, do que o inverso. Do que o inverso. Nós ficamos com medo e muitas vezes agimos de modo hipócrita e pecamos contra Deus. Isso para não falar, meus irmãos, das tensões que existem entre o que nós aparentamos e o que verdadeiramente somos. O que nós aparentamos e o que nós verdadeiramente somos. Isso é hipocrisia. É, portanto, o pecado contra o Senhor Deus. Parece, meus irmãos, mais ou menos aquela ideia de um filósofo do século XX que fez a seguinte afirmação: o inferno é o outro, né? O inferno é sempre o outro. E é o outro que nos muda, é o outro que nos desestabiliza ou estabiliza, é o outro que estabelece limites para nós, é sempre o outro. É sempre o outro. E a hipocrisia, ela se manifesta exatamente pelo fato de quem nós somos às ocultas e quem nós somos em público. Por isso que Jesus diz aqui, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Meus irmãos, isso é sério. E eu fico pensando, meus irmãos, que isso me traz à mente a seguinte imagem. Desculpe lançar a mão disso, mas é o que eu vou lançar. É como se nós tivéssemos um chip. Nesse chip ficasse arquivado tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo. E de repente no dia do juízo, esse chip é espetado lá, em algum lugar, e agora o que estava em oculto, todo mundo vai saber. E vai ser uma vergonha, hein? Porque imagine todo mundo saber o que passa na tua mente quando você está sozinho, quando você pensa as coisas. O que você pensa? Isso é apenas uma ilustração, mas é para mostrar, meus irmãos, que aquilo que está oculto virá à luz, porque as trevas, elas não perdurarão para sempre. O que nós tentamos fazer às ocultas se tornará claro e evidente. Claro e evidente. Por isso Jesus advertiu os discípulos: olha, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E meus irmãos, a hipocrisia como fermento, você sabe que o fermento é aquilo que provoca coisas, que provoca fenômenos, que provoca experiências. Ou seja, a hipocrisia não é nem apresentada aqui como resultado, como fruto. Ele é apresentado aqui como fermento, que é responsável por fazer uma série de coisas. Fermento.
o fermento. O que o Senhor Jesus Cristo está condenando, meus irmãos, é que não dá para aparentarmos sermos uma coisa, porque vai chegar um momento que a máscara vai cair. É uma questão de tempo para que essa máscara caia. E aí a gente sabe que quando ela cai, aí a coisa é horrível, a experiência é terrível, porque ela é constrangedora para todos nós. É constrangedora. Por isso Jesus condena a hipocrisia. E de algum modo, se queremos tocar no ponto, ele condena a hipocrisia religiosa. Que esse é a ênfase aqui. Jesus condena uma religiosidade sem fundamentos. Jesus condena uma religiosidade de aparências. Jesus condena uma religiosidade onde para nós o laurel, o troféu é o reconhecimento do outro. É estarmos bem na fita com o outro e não com o Senhor. Porque, meus irmãos, no final das contas, o que importa mesmo é nós estarmos bem com Deus. Porque estar bem com Deus não significa, muitas vezes, estar bem com o outro. Porque nós teremos que dizer verdades. E nós não podemos ter medo. Agora é óbvio, veja que o que Jesus condena no fariseu é a ausência também de justiça e amor. Ele diz lá no texto, quando ele afirma que o coração deles está cheio de ganância e de maldade, e que eles davam o dízimo de tanta coisa, mas desprezavam a justiça e o amor. Então a minha fala para o outro será também regada a justiça e amor. O que Jesus estava dizendo aqui era pautado em justiça e amor. Mas ele não deixa de dizer, ele não deixa de falar, mas em justiça e em amor. Mas é interessante, porque isso é magnífico. Porque veja, Jesus diz que tem que ser dito, que tem que ser falado, deve ser feito em justiça e amor. E Jesus condena uma série de coisas, mas ele condena também aqueles aqui que têm as chaves do conhecimento. Você viu? Verso 52, ele diz assim: ai de vocês, peritos na lei, porque se apoderaram da chave do conhecimento. Você tem a sensação, às vezes, de estar conversando com pessoas que têm a chave do conhecimento? Eu conheço pessoas assim, e assim, eu gosto desse tipo de coisa, porque eu, sinceramente, hoje eu não perco mais tempo em debate. Não mesmo. Eu não quero nem saber de debate. Eu estou fora. Não quero nem saber. Porque debate não evangeliza ninguém, debate não salva ninguém, debate não resolve absolutamente nada. Debate só cria problemas. Só. Eu não conheço um debate em que no final das contas não haja algum entroncamento lá, algum problema. Então, eu não perco tempo com debate. Não quero nem saber de debate. Porque debate não resolve. Mas às vezes a sensação que eu tenho quando eu assisto debates é assim: é um indivíduo que tem a chave do conhecimento que recebe a oposição de um outro indivíduo que tem a chave do conhecimento. E aí fica essa batalha de dois indivíduos que têm a chave do conhecimento. Jesus diz que tem que ser em justiça e em amor, mas cuidado com o problema da chave do conhecimento. Olha o que o texto diz: porque se apoderaram da chave do conhecimento, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam prestes a entrar. Não entraram e impediram outros de entrar, porque eram donos da verdade. Solano Portela escreveu um livro chamado 5 Pecados que Ameaçam os Calvinistas. Um dos pecados é exatamente esse: de nós acharmos que nós somos os donos da verdade. Não, meus irmãos, a verdade pertence ao Senhor. Nós podemos ter a verdade e preservá-la em nosso meio, mas nós não somos os donos da verdade. Sabe por quê? Porque mesmo no calvinismo tem coisa entroncada, tem coisa não resolvida. Não é perfeito. Sabe por que não é perfeito? Porque é uma perspectiva. Uma perspectiva. Obviamente que é uma perspectiva que me abre melhor a Bíblia. Obviamente que me é uma perspectiva que consegue resolver inúmeros problemas. Mas não é perfeito. Perfeito é a Bíblia.
Mas como nós não somos capazes de compreendê-la na sua totalidade, nós nunca entenderemos exatamente todas as coisas que a Bíblia diz. E é isso que faz com que a palavra de Deus seja a palavra de Deus, porque eu não consigo conter a palavra de Deus, eu não consigo ter a palavra de Deus na sua totalidade, mas eu posso usar isso como chave hermenêutica para entender. Mas a sensação que eu tenho é que às vezes nós somos aqueles escribas que são os donos da verdade e que discutem com os outros sempre num patamar de superioridade. Isso é pecado, porque nos falta humildade. Nos falta humildade. Jesus fala de justiça e amor para o fariseu, mas é com justiça e amor que ele entra na casa do fariseu, come a comida do fariseu e diz assim: você que está me alimentando agora, você é como sepulcro caiado, você é assim, por dentro é uma coisa, por fora é outra. Você imagina? Que política da boa vizinhança aqui? Nenhuma! Mas Jesus faz isso em justiça e em amor. Em justiça e em amor. Por isso Jesus adverte: tome cuidado com a hipocrisia, tome cuidado com o fermento dos fariseus. Irmãos, se vocês querem me ouvir mais uma vez, eu vou lhes pedir: evitem debates, saiam de debates, parem com isso, parem. Debate não salva ninguém, debate não evangeliza ninguém, só cria inimizade. Parem com isso, parem com isso. Não vale a pena. Precisamos amar a verdade de Deus com justiça e amor, confrontar as pessoas com a verdade, sem medo. E é impressionante o que Jesus faz. Nós paramos a leitura no versículo 3 do capítulo 12, mas basta ler o 4 na sequência, que vai ser um golpe contra nós. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esses vocês devem temer. Por que Jesus diz isso? Porque ele vai tocar exatamente no ponto de que o discípulo poderia tentar viver na política da boa vizinhança, e para que eu não sofra absolutamente nada, então eu não vou fazer. Mas Jesus disse: olha, não tenho medo de quem mata o corpo, não. Tem medo daquele que mata o corpo e te lança no inferno. É desse que você tem que ter medo. É desse. É do Senhor, é do Altíssimo. Ele. É dele. Por que Jesus diz isso exatamente após falar da questão da hipocrisia? Porque nós temos a tendência de fazer a política da boa vizinhança o tempo inteiro. E aí ficamos com medo do outro. Eu não vou falar o outro, eu não sei como é que ele vai receber, eu não sei como é que vai ser. Bom, nesse caso, muna-se da justiça, muna-se do amor e de boas palavras. Escolha as palavras que você vai dizer. A gente deve ser mais ou menos como Davi, quando foi escolher as 5 pedras do ribeiro. Se a gente quiser fazer um paralelo alegórico, então se você vai dizer alguma coisa a alguém, escolha as pedrinhas do ribeiro primeiro, escolha as palavras que você vai dizer. Pense no que você vai dizer, você vai evitar muito problema. Muito problema. Porque boa parte dos problemas, a estimativa é que 80% dos problemas que a gente tem entre pessoas diz respeito ao modo como a gente fala. Não é nem o que a gente fala, é o modo como a gente fala. Está provado. É o modo. Então assim, é mais ou menos escolher as 5 pedrinhas do ribeiro. Escolha as 5 pedrinhas do ribeiro e fale. Entende? Você não está impossibilitado de falar, mas escolha bem as pedrinhas do ribeiro. E aí mire bem na mente da pessoa, para que na primeira pedra seja suficiente para derrubar os argumentos que ela tiver, mas em justiça e amor. O problema é que a gente não sabe falar. A gente não sabe falar.
todo esse contexto, meus irmãos, está dentro daquilo que a gente pode falar do ambiente da hipocrisia, que Jesus condena aqui. Porque a hipocrisia passa pelo que falamos. Por isso ele diz, olha, quando ele vai afirmar, não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Então tem a ver com o que eu digo, com o que eu falo. Então cuidado, vamos tomar cuidado com o que a gente fala, porque o que a gente fala pode ferir o outro. E há situações em que até deseja-se falar a verdade, mas saiba como falar esta verdade. É como disse Jesus, que a nossa palavra seja temperada com sal. Palavra temperada com sal. E aí veja se não é verdade. Temos muita gente casada aqui, temos muitos filhos aqui, temos muitos pais aqui, mas temos funcionários, temos trabalhadores. Pare para pensar no seu contexto, que boa parte dos problemas que de repente você vive exatamente diz respeito ao modo como se fala a coisa, ou alguma coisa que é dito. Não é o que diz, não é o conteúdo, mas é como é dito. Tudo deve ser dito, tudo pode ser falado, mas saiba como falar, para que você não fira mais, ou para que você não provoque maiores problemas e maiores dificuldades. Porque nós já esbarramos num problema, de que nós falamos uma coisa, o outro entende outra completamente diferente. Você diz uma coisa, o outro entende outra. Não tem jeito. Não tem jeito. Isso vai depender de humor. Minha área, a área de alguns aqui também, que é a área de letras, a gente estuda isso. O que a gente fala não é o que o outro ouve. Não tem jeito. Então não adianta ter boa intenção. Tem que escolher mesmo as palavras. Tem que escolher. Porque às vezes a gente está dizendo uma coisa na maior naturalidade, e é possível que o nosso irmão entenda uma outra completamente diferente. Ou às vezes nós dizemos realmente que não deveria ser dito, porque não escolhemos bem, porque não pensamos bem. Então todos esses elementos são extremamente importantes, irmãos. Jesus vai atacar a hipocrisia. Só que veja só, Jesus falou, e é verdade, a boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? A boca fala do que o coração está cheio. De modo que nós não precisamos julgar a ninguém. As palavras são suficientes para julgar. As palavras são suficientes para julgar. Eu queria que a gente pensasse muito seriamente nisso, porque acredito que isso, meus irmãos, tem a ver com todas as áreas da nossa vida. Todas. E Jesus nos ensina a não sermos hipócritas, no sentido de aparentarmos uma religiosidade que não é verdadeira. Jesus condena isso. Jesus é contra isso. Jesus condena e é contra isso. Então vamos pensar nisso. Vamos pensar que Deus nos fez para o seu louvor, para vivermos para a sua glória e para sermos coerentes com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí que nós pensássemos, ruminássemos isso, e que eventualmente aquilo que se faz necessário na minha vida e na sua vida alterar, que se altere, que se mude, exatamente para que as coisas sejam ajustadas e Deus seja de fato glorificado através da minha vida e da sua vida também. Se há mudanças que precisam ocorrer, que elas ocorram para a glória de Deus, mas que ocorram e que a gente tenha realmente hombridade, coragem para fazer isso para a glória do Senhor. Amém. Curve a sua cabeça, vamos orar a Deus. Vou pedir a Liz para nos dirigir em oração neste momento, Liz.